Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Professor Elan. Estamos aqui dando continuidade a um bloco de 4 videoaulas acerca de conceitos básicos da química orgânica. Na primeira videoaula aprendemos classificação do carbono, estudamos um pouquinho a respeito do carbono. Lembrando, são 4 videoaulas, estamos na segunda. Vamos estar falando agora de classificação dos átomos de carbono. Na aula passada aprendemos um pouco dos postulados, aprendemos um pouco das fórmulas estruturais e nessa vamos aprender de fato algumas classificações que levam o átomo de carbono, tá bom? Considero essa parte aqui importantíssima e muito cobrada nos vestibulares, tá bom? Vejamos. O átomo de carbono dentro de uma cadeia carbônica, ele pode receber 2 classificações. A primeira classificação se refere à quantidade de carbonos e a segunda classificação se refere ao tipo de ligação que realiza o carbono, tá bom? Vamos primeiramente falar de quantidade de carbonos. O carbono ele pode ser classificado em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Veja bem, o que seria um carbono primário? Um carbono primário é um carbono que na cadeia carbônica ele está ligado somente a um outro átomo de carbono. Olha a classificação, para ele ser primário, ele tem que estar ligado a somente um átomo de carbono. Para que ele seja um carbono secundário, é necessário que ele esteja ligado a 2 átomos de carbono. Para que ele seja terciário, é necessário que ele esteja ligado a 3 átomos de carbono. E para que ele seja considerado um carbono quaternário, ele precisa estar ligado a 4 outros átomos de carbono. Elan, mas conceitualmente falando assim parece muito fácil, mas há um erro muito comum entre os alunos. Como assim? Olha, eu vou circular esse primeiro carbono aqui em vermelho. Ele está ligado, ele está fazendo uma dupla com um átomo de oxigênio, uma ligação simples com um átomo de oxigênio e uma ligação simples com outro átomo de carbono que está aqui. Vejamos, ele está ligado a somente um átomo de carbono. Então, ele é um carbono primário. Muita gente confunde o seguinte: um oxigênio e o outro carbono, então ele é terciário. Não! Essa classificação só se refere a ligações carbono-carbono. Olhe, esse outro átomo de carbono aqui, ele está fazendo, vou circular ele em azul agora. Ele está fazendo uma ligação com esse átomo de carbono aqui, com esse outro átomo de carbono aqui e com o nitrogênio. Mas Elan, ele só está fazendo 3 ligações. O carbono faz 4 ligações. Cadê a outra? Não se esqueça que a outra ligação que não está sendo mostrada aqui, mas que você precisa ter conhecimento, é uma ligação com o átomo de hidrogênio. Portanto, esse carbono aqui é um carbono secundário. Por que é um carbono secundário? Porque ele está ligado a 2 átomos de carbono. Vamos para esse aqui, o próximo que eu circulei. Olhe, ele está ligado a 1, a 2, a 3, a 4 átomos de carbono, sendo assim classificado como um carbono quaternário.
quaternário. 4 ligações com átomos de carbono. Esses carbonos aqui das extremidades, que eu estou pintando de azul, olha, cada carbono desse aqui está realizando apenas uma ligação com outro átomo de carbono. Elan, e as outras 3? As outras 3 são ligações com hidrogênio. Ligação com hidrogênio não é contabilizado para classificá-lo como primário, secundário, terciário ou quaternário. Ou seja, os 2 carbonos pintados em azul tratam-se de carbonos primários. Beleza? Vamos para esse aqui agora. Vou circular ele aqui de azul. Esse carbono aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1, a 2, a 3 outros átomos de carbono. Ah, tio Elan, mas tem aqui uma dupla. A dupla não é considerada na classificação. A dupla continua sendo apenas a ligação com outro carbono. Esse é o critério classificatório. Então, significa dizer que esse carbono aqui é um carbono terciário, porque está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. E todos esses carbonos que eu estou pintando aqui em vermelho, eles apresentam uma característica em comum. Todos eles tratam-se de carbonos secundários, porque todos eles estão ligados a 2 outros átomos de carbono. Olha esse aqui, 1, 2. 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 Então, estamos falando de carbonos secundários, pois está ligado a 2 outros átomos de carbono. Beleza? A segunda classificação é quanto ao tipo de ligação. Olha, a nossa próxima videoaula é uma teoria chamada de teoria de hibridização. Na faculdade eu tive uma professora, por sinal fantástica, a professora Rosane, tenho um carinho muito grande por ela. A primeira pergunta que ela fez na primeira aula de Química Orgânica que eu tive foi: por que o carbono realiza 4 ligações? Essa resposta será dada na próxima videoaula. Mas, já considerando que o carbono faz 4 ligações, e essas ligações ocorrem por meio de orbitais, podemos fazer uma classificação também em relação ao tipo de ligação que o carbono realiza. O carbono ele pode realizar uma ligação onde há uma sobreposição frontal entre os orbitais e apenas uma interação entre orbitais. Isso aí são detalhes, não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: se o carbono faz apenas ligações simples, veja bem, se o carbono faz apenas ligações simples, essas ligações ocorrem sobreposição de orbitais, sendo assim chamadas de ligações sigma. E uma ligação sigma é uma ligação forte, ok? Se o carbono faz apenas ligações simples, veja bem, olha esse carbono aqui, fazendo apenas ligações simples. Todas elas são ligações sigma. Se o carbono fazer 2 simples e uma dupla, essa ligação dupla aqui é uma ligação pi. Uma ligação pi é uma ligação fraca. Por quê? Para que haja a formação da ligação pi, não ocorre uma sobreposição entre os orbitais. Elan,
E caso tenha uma ligação tripla? Em uma ligação tripla entre carbonos, uma ligação é sigma e duas ligações são ligações pi. Beleza? Ligação sigma, sobreposição direta entre os orbitais, uma ligação forte. Se o carbono faz 4 ligações simples, são 4 ligações do tipo sigma. Se tem uma ligação dupla, uma ligação é sigma e a outra é pi. Se tem uma ligação tripla, uma é sigma e duas são ligações pi. Beleza? Outro detalhe. Se o carbono faz apenas ligações simples entre carbonos, olhe, simples, ó, olha as ligações. Ligações simples, vou colocar esse vermelho aqui não, para não ficar parecendo que é outra ligação dupla. Olha, ligação simples e ligação simples entre átomos de carbono. Carbono, que só realiza ligações simples entre átomos de carbono, é chamado de carbono saturado. Olha que eu circulei em azul. Em azul são os carbonos que fazem apenas ligações simples entre carbonos. É um carbono saturado. Caso o carbono realize uma ligação dupla com outro átomo de carbono, eu passo a ter um carbono insaturado. Olhe isso aqui. Eu tenho aqui um carbono insaturado. Beleza? Tio Elan, e qual é o erro comum que eu posso estar cometendo na minha prova, mas que eu não vou errar mais? O que você pode estar cometendo na sua prova e que você tem que ter cuidado é o seguinte. Se aparecer isso aqui, carbono, isso aqui é um carbono, dupla O com outro oxigênio. Turma, a classificação de saturado e insaturado é considerada apenas ligação entre carbonos. Aqui é uma dupla, mas esta dupla não é entre carbonos. Isso significa dizer que esse carbono é um carbono saturado, tá bom? E para finalizarmos essa segunda videoaula do bloco Introdução à Química Orgânica, vale a pena lembrar, o carbono ele pode fazer ligação simples, dupla ou tripla. À medida com que ocorre um aumento no número de ligações, é necessária uma aproximação maior entre os orbitais do átomo de carbono. Resumindo, de forma bem simples, uma ligação tripla apresenta um comprimento de ligação menor do que uma dupla e o comprimento de ligação de uma ligação dupla entre carbonos é menor do que o comprimento de uma ligação simples entre átomos de carbono. Então, meu jovem, o que vocês aprenderam na aula de hoje? Vocês aprenderam a classificar o átomo de carbono dentro de uma cadeia carbônica. Aprendemos que essa classificação pode levar em consideração dois critérios. Primeiro critério, a quantidade de carbono, fazendo com que tenhamos um composto orgânico e classificando os carbonos como primário, secundário, terciário ou quaternário. Aprendemos também que o carbono faz 4 ligações. Se essas ligações forem apenas ligações simples, essas ligações são chamadas de ligações sigma. E uma ligação sigma ocorre uma sobreposição entre os orbitais, fazendo com que tenhamos uma ligação forte. Caso tenhamos uma ligação dupla, em uma ligação dupla, uma ligação é sigma e uma ligação é pi. A ligação pi não ocorre sobreposição dos orbitais. Isso significa dizer que se trata de uma ligação fraca. Beleza? Aprendemos também que
caso o carbono faça apenas ligações simples entre átomos de carbono, eu tenho um carbono saturado. Uma ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, eu tenho um carbono insaturado. E aprendemos que à medida que se aumenta o número de ligações, ou seja, uma ligação tripla tem um comprimento de ligação menor do que uma dupla, e uma dupla um comprimento de ligação menor do que uma ligação simples, tá bom? Meu jovem, gostou? Achou legal? Não esqueça de curtir esta videoaula, compartilhar com os seus coleguinhas. Está em véspera de prova. Jovem, meu brother, João, eu gostei da videoaula de Elan. Olha, vai ser massa para a nossa prova, tá bom? Tá estudando? Tira uma foto, compartilhe em suas redes sociais, marque lá professor Elan, que o professor Elan vai compartilhar também na rede social. E não esqueça, ative o sino aí. Por quê? Por que você, quando ativa o sininho, é tão importante? Porque toda semana terá videoaula nova no nosso canal. E assim você terá acesso a todas elas, tá bom? Ah, e não se esqueça, estamos em um bloco de 4 videoaulas. Essa é a segunda. Respire, tome aquela água bem geladinha e não se esqueça, temos agora a terceira parte da videoaula, que vamos estar discutindo o porquê que o carbono realiza 4 ligações, tá bom? Grande abraço!